Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra. Voltamos aqui para a nossa segunda aula do Estatuto de Desarmamento, direto na letra da lei, para você realizar o seu sonho, o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, guerreiro, força e honra. Voltamos aí para mais uma super aula do Estatuto do Desarmamento, de novo focado na letra da lei, que é aquilo que efetivamente cai em prova, né? Como a gente já sabe. O material do Arte da Aprovação é justamente com as marcações daquilo que você tem que memorizar, chamar a sua atenção, isso é importante, e também aquilo que tem maior probabilidade de vir na prova. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário, que lei você quer que a gente faça aqui no canal, que a gente comente, que a gente ministre aula. Além disso, dá uma voadora aqui no like, aqui, eu acho, aqui, porque nos ajuda muito, dá uma voadora aqui no like e compartilha essa aula com quem está prestando concurso policial, porque essa lei ela cai para praticamente todos os concursos policiais. Valeu? Vamos então voltar para a nossa letra da lei. Vamos lá. Do Sistema Nacional de Armas. Veja que a nossa primeira aula, só voltando aqui, nós demos ali dicas rápidas que podem ser utilizadas para você matar várias questões, tá? Por exemplo, aqui nessa lei todos os crimes são de ação pública incondicionada. Então, se vier uma questão relacionada a isso, você já sabe. Não precisa ficar lembrando, puxando. Então, assiste lá a primeira aula, é a nossa segunda aula, com dicas importantes, algumas súmulas que são importantes que podem cair na nossa prova. Valeu? Então, se liga aí e vamos para o nosso artigo 1º, começando propriamente a letra da lei. Artigo 1º. Sistema Nacional de Armas, SINARME, do Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Alguma observação inicial aqui, já para você entender. Tá? Nós vamos falar aqui primeiro de alguns termos que talvez você não conheça. Se conhecer, maravilha, tá? Mas talvez você não conheça, como por exemplo, SINARME, Sistema Nacional de Armas, o que é arma, arma de fogo, arma de uso permitido, arma de uso restrito. Ok? Eu vou explicar somente a medida do necessário para você compreender melhor esses termos e facilitar o aprendizado. Mas na hora da prova é letra da lei. Virá perguntando, instituído o Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Por exemplo, o que pode vir de pegadinha, ao invés do Ministério da Justiça, vir aqui, ó, Ministério da Defesa. Defesa. E aí aquela bela enquete que eu quero que você diga aí pra mim. A minha letra tá melhorando ou piorando? Parece que tá piorando, cara. Na hora que eu tô treinando nesse equipamento, eu vou trocar de equipamento, botar o meu antigo, que eu escrever é melhor. Então escreve aí, se minha letra tá feia ou tá bonita. Pelo jeito tá horrorosa. Horrorosa, tá bom? Mas você entendeu? Então, por exemplo, na hora da prova vai ser pegadinha dessa forma. Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das Polícias Civis. Não, é Polícia Federal. O SINARME é um sistema que fica instituído no Ministério. E ele é gerido pela Polícia Federal. É no âmbito da Polícia Federal. Detalhe importante, tem circunscrição. Desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse também, tá, pessoal? Tá muito frio aqui, ó. Não sei se vocês viram. E com circunscrição em todo o território nacional. Então, antes do Estatuto do Desarmamento, o gerenciamento de armas, o registro, ao menos, era feito por entidade federativa, por Estado. Agora não. Agora todo o território nacional. E a partir de agora vem as competências do SINARME. E aí você tem que ficar ligado nos verbos e naquilo que eu vou explicando para você poder acertar as questões, ok? Artigo 2º, compete ao SINARME identificar. Veja que o que está em negrito é sempre o verbo, né? Competência normalmente começa com verbo, tá? Justamente para que você possa, para que fique mais fácil, né? Para você memorizar. Identificar as características e propriedade da arma de fogo mediante cadastro. Sendo um sistema, para que ele tenha ali o seu banco de dados alimentado, tudo vai ser mediante cadastro, ok? Feito ali o cadastro. Além disso, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Pegadinha de prova, não só as produzidas no país. As importadas não precisam, negativo. Qualquer arma que seja produzida, importada e vendida no país tem que ser devidamente registrado. Tá? Cadastrar a autorização de porte de arma de fogo. Presta atenção e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Tá? Então presta atenção que eu vou explicar aqui um ponto muito importante relacionado ao porte, para que você faça uma diferenciação. Você tem que diferenciar o verbo portar, tá? Por exemplo, eu estou com a minha arma aqui agora, confere? Então, eu posso, mesmo não sendo policial, eu posso colocar a minha arma e portar dentro da minha casa, mesmo não tendo porte. Então, agora eu estou portando a minha arma,
tá? Uma IWI maçada, israelense, linda demais, atira demais. Você sabe, eu sou instrutor de tiro. Você entendeu? Então, no âmbito da posse, e são dois institutos distintos, posse e porte, a gente vai ver isso, eu posso portar, verbo portar, em toda a extensão do meu imóvel. Então, eu posso ir lá para o meu quintal, mesmo que eu não fosse policial, tá? Fosse paisano. Só tivesse o direito à posse de arma. Então, ter direito à posse de arma, primeiro, é poder ter uma arma, certo? Você obter uma arma de fogo para sua defesa, segundo o instituto trazido que nós estamos analisando agora, ok? Ter uma arma de fogo para sua defesa, para você ter na sua residência ou no seu local de trabalho. E nesses locais você pode portar a arma. Entendeu? Vamos imaginar que eu não fosse policial, eu poderia estar portando a minha arma dentro de casa, posso ir para o quintal. Se eu tivesse uma fazenda, eu poderia andar em toda a extensão da fazenda, no meu sítio, na minha chácara, portando a minha arma, mesmo só tendo a posse. O que ele está tratando aqui é do Instituto do Porte de Arma, uma autorização precária, certo? Para se portar arma fora da minha propriedade. Então eu, se não fosse policial, eu não poderia pegar a minha arma e botar o pé ali na rua. Aí eu estaria cometendo o crime de porte ilegal de arma, porque eu não tenho o porte de arma, você entendeu? Eu estou falando aqui justamente do Instituto Porte de Arma. Então, primeiramente, posse é poder ter arma na sua residência, cumprir os requisitos legais, ou no seu local de trabalho, e poder portar em toda a extensão da propriedade, e o Instituto Porte de Arma, porte legal de arma, porte civil, né, dependendo aí de como é denominado, é poder pegar essa arma, portando de forma velada, não pode ser ostensiva, e ir para fora da propriedade. Explicado? A partir de agora, eu não explicarei mais porque não vejo necessidade. Então, quando falar porte, posse, registro, você já sabe do que se trata. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando aí com a nossa aula. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, ó. Presta atenção, de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresa de segurança privada e de transporte de valores. Então, basta você pensar, eu tenho um cadastro. Nesse cadastro eu tenho que dizer que arma é, como ela é, característica, número, tarará, tarará. Além disso, dizer com quem está o endereço que está. Se essa arma foi furtada, alguém tem que ficar sabendo quem é, a Polícia Federal. Você vai ver que se registra um boletim de ocorrência local imediatamente na Polícia Civil, depois vai a Polícia Federal para fazer o registro. Ok? Inclusive as empresas de transporte de valores, porque as armas ficam em nome dela. Se elas fecharem, eu vou ter que transferir essas armas, desculpem, tá, pessoal? Transferir essas armas para alguém, valeu? Continuando aí. Identificar as modificações que alteram as características de funcionamento da arma de fogo. Então, não pode alterar característica em regra, sem a devida autorização, que não seja com um armeiro. Agora, depende da característica. Eu não posso, por exemplo, transformar uma arma semiautomática em uma arma automática, como se fosse uma metralhadora. Ou ainda, numeração nem pensar. Então, se eu tiver alguma alteração de característica que implique no registro do Sinarme, tem que ser informado o quanto antes. Integrar o cadastro de acervos policiais já existentes. Muito cuidado, porque Polícia Militar e Bombeiros Militares não entram aqui. Não exatamente, não é que não entram aqui, é porque eles terão um sistema próprio para registro, tá? Eles podem até entrar aqui, segundo o entendimento aí de alguns doutrinadores. Entra aqui e entra lá no Sigma, mas nós temos um sistema específico para eles. Então, pegadinha. Polícia Federal tem que ser no Sinarme, PRF, PPF, mas as civis podem ser em sistemas próprios nos estados. Negativo. Somente no Sinarme. Todas as armas policiais. Agora, bombeiro e polícia militar, registro no Sigma, entendeu? Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive vinculados a procedimentos policiais e judiciais. É obrigação do Sinarme. Então, vamos imaginar que a Polícia Civil ou a Polícia Rodoviária Federal faça uma apreensão de armas. Ah, vai ser registrado em sistema próprio? Não, pode até ser no sistema próprio para controle da investigação, não tem problema. Mas deverá ser cadastrado no Sinarme também. Então, a arma que não existia no Brasil foi contrabandeada, pegou, agora passa a existir no Brasil, registrada no Sinarme. Presta atenção aqui agora que esse dispositivo legal, ele está colorido. Se está colorido, a probabilidade maior de cair em prova. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. O que é o armeiro? O armeiro é um mecânico de arma, é aquele que conserta a arma, que faz trabalhos específicos relacionados à arma, trabalhos artesanais, ele faz ceracote, né, com uma espécie de pintura. Então esse é o armeiro, é um profissional que fez um curso específico, que se credenciou junto à Polícia Federal e ele é autorizado.
toda alteração em arma de fogo deve ser feita somente em armeiro credenciado. Não posso levar para qualquer pessoa. Levar lá no torneiro mecânico, por exemplo, para consertar minha arma. É proibido. Tem que levar no armeiro autorizado. Não quero dizer que você não possa fazer na sua casa. É diferente. Um reparo você mesmo. Tudo bem. Mas armeiro, só quem tiver licença para exercer a atividade. E aí são vários requisitos. Tem que ter cofre, local para teste. É bem complexo. Tá bom? Vamos lá, continuando. Cadastrar mediante registros produtores. Ó, todo mundo entra nesse registro. Ó, produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados. Porque se não for autorizado, não deveria ter, nem estar mexendo com arma de fogo. De armas de fogo e não só armas de fogo. Acessórios e munições. Marcelo, quais acessórios? Não se preocupe com isso. A não ser que no seu edital caia a portaria específica ou decreto definindo o que é PCR, produto controlado pelo Exército, o que seria acessório e o que não seria. O que importa é você entender acessórios e munições. E a gente já viu lá na primeira aula observações relacionadas à munição e o porte e a posse ou porte ilegal de arma e o crime. Então, se liga lá, ok? Principalmente no princípio da insignificância. Entendido? Então vai registrar os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores, ou seja, todo mundo que mexe com uma arma de forma profissional. Profissional. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características de impressões de raiamento e microestriamento de projétil disparado, conforme as marcações e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Marcelo, não entendi nada. Primeiro, você não precisa entender para responder a questão. Vou explicar para ficar mais fácil você compreender. Mas isso aqui você não precisa entender. Basta você, na hora da prova, lembrar disso aqui. Ok? Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho dois tipos de arma. Armas de alma lisa, armas de alma raiada. Alma é o interior do cano. Ok? As espingardas são armas de alma lisa, ou seja, o cano é completamente lisinho, como se fosse um cano de passar água. O que são espingardas? Armas longas de alma lisa, tá? Posso ter armas curtas de alma lisa também, como o revólver da Taurus, também de alma lisa, ok? Armas de alma raiada são aquelas armas que têm sulcos helicoidais. O que é helicoidal? No formato de parafuso, tá? Sulcos helicoidais esculpidos dentro do cano. Por que isso, afinal de contas? Porque, peraí que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui uma de manejo que é melhor, tá? Uma de manejo que é melhor. Então, existem, conforme o formato, dois tipos de projéteis. Projéteis esféricos e projéteis oblongos, aqueles que parecem um foguetinho, como esse aqui, ó. Só essa pontinha aqui, tá, pessoal? Só essa pontinha aqui, tá vendo? Opa, manchei de vermelho aqui. Tá dando aula aí, manchei de vermelho. Só essa pontinha aqui, tá vendo? Isso não é o esférico, consequente é o oblongo, porque parece um foguetinho. Por quê? Porque eu consigo arremessar mais massa, com mais eficiência, precisão e com mais, em uma distância maior, ok? Porque a esfera, ela, quanto maior, mais redonda, quanto mais volume, ela fica com uma boca muito grande. Só que aí tem um problema, quando eu lanço um projeto como esse, ele tende a capotar. E aí, como é que eu faço para uma flecha não capotar? Eu faço ela girar. Como é que eu faço a flecha girar? Eu coloco penas na ponta, não é isso? Na traseira dela, o ar pega ali e gira. Só que com isso aqui eu não consigo. O que eu faço então? Eu vou esculpir raias, ou seja, sulcos como se fossem pequenas valetas dentro do cano, no formato helicoidal, como se fosse um parafuso. E aí o que acontece? Ó, quando o projétil sai do estojo que está na câmara, que explodiu, espoleta explodiu, queimou a pólvora, pressão de gases explodiu, ele sai girando, pressionado por essas raias. Tá? Então vamos imaginar que aqui está cheio de raias, ele sai, ó, girando, pressionado por essas raias, até sair pela boca do cano e ganhar o espaço. Tá? Agora veja, se eu tenho esses sulcos helicoidais, eles provocam marcas no projétil, estriamentos. Por quê? Porque ele vai arranhar o projeto. E essas ranhuras são únicas em cada arma. Claro, no sentido de microestriamento, né? Então tem que ter todo um registro específico para isso. Certo? Então eles são ranhuras únicas, como se fossem impressões digitais. Então o que acontece? O fabricante o que tem que fazer? Na hora, antes de tirar a arma, dá um tiro com ela, pum, faz o registro nesse projétil, nas marcas do projétil, né, como diz aqui, as microfissuras ali provocadas no projeto, os microestriamentos provocados no projétil, e registra num banco de dados. Arma número tal tem essa imagem aqui com essas características. Aí amanhã, essa arma, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã,
Essa arma é furtada da casa do cidadão e é utilizada em um crime. Pá, furto, disparo, roubo, né? Roubo no caso, disparo, um homicídio, ficou lá o projétil no chão. A polícia pegou, opa, tem microestriamento, como se fosse uma impressão digital. Tira a foto do microestriamento, ok? E vai lá no banco de dados procurar. Olha aqui, é essa arma aqui que disparou. Tava com quem essa arma? Tava aqui. Ah, então ela sumiu no dia do furto e consegue então montar ali a investigação. Ok? Só para você entender aí como é que funciona. E esse tipo de explicação eu achei interessante, porque te faz aprender melhor, ao invés de só decorar isso aqui, acho que você não vai esquecer mais. Informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Para quê? Porque se, por exemplo, um indivíduo está envolvido em algum crime, é possível puxar rapidamente ali, opa, peraí, esse cara tem uma arma. Esse cara tem uma arma com registro vencido. Dá para ir lá e buscar essa arma desse indivíduo por intermédio de um mandado. Ou então saber a quantidade de pessoas que tem porte naquela região, que tem posse de arma e assim por diante. Tá? Parágrafo único. As disposições desse artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares. Primeiro, quem são as Forças Armadas? Tá? Marinha do Brasil. Além disso, Exército Brasileiro. E, por fim, Força Aérea, FAB, ou Aeronáutica. Farsa Aérea, galera, obrigado. Você é da FAB, não fica puto, não. Fui militar de carreira, galera, obrigado, dizendo que era Farsa Aérea, que de militarismo não tem nada. Essas armas não serão alcançadas, então, tá? As disposições desse artigo não alcançam essas armas, foi o que eu falei, ok? E quem são as forças auxiliares? Dois tipos de forças auxiliares. Polícia Militar, é a força auxiliar porque está previsto na própria Constituição, inclusive. Bombeiro Militar. Então, essas cinco entidades não serão alcançadas pelos dispositivos desse artigo. Por quê? Porque terão um sistema próprio, que é o SINARME. Tudo bem? Vamos para o próximo capítulo agora. Decora esses detalhes, porque isso pode ser cobrado em prova. Que nós vamos falar agora do registro. O registro é o procedimento necessário para se ter a posse de arma. Tá? E aí eu terei duas etapas distintas. Uma é a autorização para a posse e depois para o registro. Já vou explicar aqui para você rapidinho, para você depois já ler a letra da lei entendendo o processo. Vamos imaginar que você queira comprar uma arma hoje, por intermédio da Polícia Federal. Existe o processo do CR, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Você quer comprar para a defesa pela Polícia Federal. Então você primeiro vai pedir uma autorização de compra. Você vai preencher um requerimento, tá bom? E esse requerimento, ele vai, eletrônico inclusive, vai conter os seus dados, um monte de documento, que a gente vai ver daqui a pouco os requisitos para isso, tá? Vai preencher todo esse requerimento, vai anexar toda a documentação, vai dizer que tipo de arma você quer, pistola assim, assim, assado, 9mm, agora não pode mais, vocês não podem mais, eu ainda posso 9mm, que delícia, a minha 9mm pela PF inclusive, pistola 9mm assim, assim, assado, parará, ok? E aí você vai mandar pedindo essa autorização para a PF. A Polícia Federal vai analisar e vai dar um parecer. Pode ou não pode. Você não vai sair com a arma ainda. Você vai ter uma autorização para ir comprar. Com essa autorização em mãos, você vai na loja e vai escolher a arma conforme as características autorizadas, aquilo que você pediu. Você não vai poder, por exemplo, pedir autorização para um revólver e comprar uma pistola, porque é específico para o tipo de arma. Não vai poder, por exemplo, pedir autorização de 380 e comprar uma 365, tá? Não vai. Você vai ter que comprar exatamente aquilo que está autorizado. Aí você vai na loja e vai dizer, loja, eu tenho uma autorização para comprar arma. Me dá arma. Claro que você já foi antes, já pegou bizuca, o próprio cara da loja te ajudou, mas só para você entender. Quero a arma, quero comprar. O dono da loja, pague a arma. Pronto, paguei. Já posso levar embora? Não, porque aí passa por agora pelo registro. Na realidade, essa arma já está registrada em nome da loja, tá? Mas passa então agora pelo registro em nome seu agora, que é proprietário. Em seu nome. Então agora você vai fazer um outro requerimento, agora com os dados certinhos da arma, número, tarará, todos os detalhes certinho, e vai encaminhar para a Polícia Federal para o registro. Então você volta para casa sem arma ainda. Quando a Polícia Federal fizer o registro, vai expedir um documento que é o registro de arma de fogo. Eu devia ter trazido aqui. Depois eu mostro para você na próxima aula. Tá, minha funcional não está aqui. Que é o registro de arma de fogo. A partir daí, o que é que você vai fazer?
vai pegar esse registro, vai pegar a guia de tráfego, que você só pode transportar arma com guia de tráfego. Tem uma certa discussão em relação a isso, mas não cabe aqui. O que importa é o que está na lei. Vai pegar a guia, vai poder comprar a munição para aquela arma especificamente, não pode ser para arma diferente, e a partir daí você vai pegar a sua arma e aí sim vai levar ou para sua casa ou para o seu trabalho. E de lá ela não poderá sair. Lembrar que eu estou falando de propriedade quando eu falo casa, e propriedade e trabalho também. E propriedade é toda a extensão, ou seja, inclusive está previsto na própria lei. Se for imóvel rural, é toda a extensão do imóvel rural. Se a minha casa tiver quintal, é no quintal também. Ok? Então, entendeu esse procedimento? Então, agora a gente vai voltar para a letra da lei, justamente para ver os dispositivos que agora sim são bem cobrados, especialmente os do artigo 4º, tá? Então, vamos lá. É obrigatório o registro de armas de fogo no órgão competente. Então, não haverá registro, não haverá arma de fogo sem registro. Ou vai estar na Polícia Federal ou no Exército. Não tem essa, não, essa aqui eu não registrei, não. Esqueci, não pode. Não haverá. É obrigatório, quer dizer, não é que não haverá. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Tá? Ou será na Polícia Federal, junto ao Sinarme, ou então no Sigma. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma e do regulamento dessa lei. Inclusive, e aqui são 2 tipos de arma, né? Conforme 3 tipos de arma, conforme a possibilidade de uso. Arma de uso permitido, que nós vamos ver mais para frente, mas os critérios para essa definição estão no decreto, então você não precisa saber a diferenciação, basta você decorar arma de uso permitido, arma de uso restrito e arma de uso proibido, ok? Aqui eu estou falando das armas de uso restrito, proibido você nem vai poder ter, mas as armas de uso restrito estarão registradas no comando do Exército por intermédio do Sigma. Marcelo Adriano, qual de uso restrito? Aí são critérios que estão estabelecidos lá no decreto que muda, né, mudou do governo para cá, para esse. Muda, por exemplo, se for arma de porte, 407 joules, se for arma longa de alma raiada, 1.620 joules e não pode ser semiautomática, mesmo que seja 22. Se for uma espingarda no calibre máximo até 12, não pode ser semiautomática também. Não pode arma automática e assim por diante. Mas, de novo, isso aqui não é importante para você agora. Agora você vai lembrar, as armas de uso restrito, ou seja, aquelas armas que não poderão ser adquiridas como regra pelo cidadão comum, somente um grupo específico de pessoas, serão registradas no comando do Exército. As de uso permitido, na Polícia Federal. Isso quer dizer que no comando do Exército não tem armas de uso permitido? Claro que tem. Eu tenho várias armas de uso permitido que estão registradas no comando do Exército. Tá? Mas não precisa decorar isso agora. Decora essa letra da lei, porque senão vai ficar um pouco confuso. Agora, artigo 4º, irmão. Ó, irmã, guerreiro, operacional, força e honra. Traga no coração. Sabe o que significa trazer no coração? Decorar. Marcelo Adriano, meu professor disse que decorar é chato, é ruim, que não pode, que é feio. Na realidade, eu tenho que aprender. Aprender aqui nesse caso é decorar, porque virá letra de lei. Então, traga no seu coração, tá? Artigo 4º aí na sua tela para você ver. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, já te falei, né? Então, eu tenho de uso restrito, permitido e proibido. As armas de uso restrito registrado no comando do Exército. As armas de uso permitido serão regulamentadas agora. Quais são esses requisitos? Marcelo Adriano, porque antes podia 9 milímetros e agora não pode mais? Porque antes ela era de uso permitido, agora é de uso restrito. Então o foco não é a arma, e sim como ela se enquadra nessa classificação. Tá? Então agora, para adquirir armas de uso permitido, pegadinha de prova, trocar permitido por restrito. Tá? O interessado deverá, além de, primeiro, declarar a efetiva necessidade. Tá? Então, vai fazer um requerimento e vai dizer por que você quer uma arma de fogo. Só que detalhe importante, a lei só traz a expressão declarar, não traz a expressão comprovar. Já o decreto trouxe a expressão comprovar, o que para muitos juristas significa uma extrapolação do seu poder regulamentador, porque tornou muito mais restritivo. Aqui basta você declarar o quê? A efetiva necessidade. Por que você quer? Para defender minha casa. Estou falando só da posse, não estou falando de porte. O porte é muito mais rigoroso para se conseguir. Eu tenho que comprovar, aí sim, no porte eu tenho que comprovar. Aqui é só para ter uma arma em casa ou no trabalho. Então, primeiro passo, importante, primeiro tópico, só que a lei não trouxe o tópico desse jeito, por isso você pode se confundir, porque você só vai lembrar de 3, quando na realidade é mais. Você vai ver que é mais, a gente vai contar aqui para você ver. Então, o primeiro, declarar efetiva necessidade. Tá? Primeiro requisito a ser cumprido, aqui o número 1, declarar a efetiva necessidade. Tendo atendido os seguintes requisitos. Primeiro, comprovação de idoneidade. Segundo requisito,
Só que, na realidade, nos itens aqui, ele vai ser o primeiro, desconsiderando a declaração de efetiva necessidade. Então, o que é idoneidade? Que você não é bandido, que você é uma pessoa do bem. Como é que eu declaro isso, afinal de contas, que sou do bem ou não? Ora, de forma objetiva, primeiramente, por intermédio de certidões negativas das justiças e certidões criminais. Quais são as justiças que têm certidões criminais? Que julgam crime, melhor dizendo. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. E a Justiça do Trabalho não julga crime, por isso que não entra aqui. Então, grava aí essas 4 justiças. Por intermédio de apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar e Justiça Eleitoral, e não estando respondendo a quê? A inquérito policial ou processo criminal. Mas, Marcelo Adriano, se ele estivesse respondendo processo criminal, não apareceria na certidão? Sim, mas o que importa aqui é a letra da lei. Tá? Marcelo Adriano, detalhe importante, pegadinha de prova que pode ser que caia. Então, se liga na pegadinha de prova. Tá? Que está grifado, inclusive, por isso que eu gosto desse material, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. Na prova vai dizer, não pode ser meio eletrônico, só impresso. Errado. Né? Mas, voltando aqui, um outro ponto importante. Marcelo, inquérito policial é a presunção de inocência. A não ser que saia algum assunto importante, você vai acompanhar aqui com a gente, dando-se a presunção de inocência. Na hora da prova é a letra da lei. Vai virar escrito, respondendo a inquérito policial. Ponto, acabou. É a letra da lei. Ok? Agora, se pedirem numa prova discursiva, para você discorrer sobre isso, para delegado, aí, irmão, aí é julgamento seu. Agora, aqui é letrinha de lei. Não pode estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Ok? Agora, próximo requisito, que na realidade são 2. Apresentação comprovatória de ocupação lícita e de residência certa. Então, vai ter que comprovar do que vive, certo? Então, veja agora, já estou no 4º requisito. Declarar efetiva necessidade, idoneidade por intermédio das certidões, ocupação lícita e residência certa. Só que na hora da prova você pode se confundir, porque vem somente em 3 incisos. Então, cuidado com isso. A banca pode cobrar só uma parte do inciso, só falando ocupação lícita. Ok? Porque são elementos diferentes. Então, ocupação lícita e residência certa, por intermédio de um comprovante de endereço. 4º, aqui eu também tenho mais 2, ó. Certo? Comprovação da efetiva necessidade e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestada na forma disposta no regulamento dessa lei, que é o decreto que a gente viu na primeira aula. E aqui eu tenho, presta atenção, capacidade técnica, você vai fazer 2 provas, se quiser adquirir arma de fogo, uma escrita teórica para comprovar o seu conhecimento e outra prática, bem facinho. Faça com o pé nas costas, fica tranquilo. A não ser que você não saiba, seja muito treva ou não tenha aula, instruções comigo. Sou um dos melhores instrutores de tiros do Brasil, sou modesto. Brincadeira. Esse instrutor de tiro tem que ser credenciado junto à Polícia Federal. Eu, inclusive, tenho um curso de instrutor de tiro, parte online e parte presencial, e o módulo online, o módulo de docência e armamento de tiro, que pode ser feito, inclusive, no formato de pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Eu vou deixar até o link aqui embaixo, se você quiser conhecer. Então, chama a gente aí nos vários canais, vou deixar o WhatsApp aqui se você quiser conhecer. Tá? No formato de pós-graduação, 100% online, você pode fazer aí da sua casa. Olha aí que interessante. Tá? Justamente para se preparar para o credenciamento, que é uma espécie de concurso, e aí eu manjo muito, mas deixa a parte, tá? De provas teóricas e práticas, para que ele possa fazer a aplicação desse teste, emitindo então um laudo técnico para aquisição de arma de fogo, certo? Como a gente está vendo aqui. Além disso, aptidão psicológica. Por quem? Qualquer psicólogo? Não, tem que ser por um psicólogo cadastrado junto à Polícia Federal. Na realidade, credenciado. Então, você entendeu que são 6 requisitos na realidade, mas dispostos em 3 incisos, no caput em 3 incisos. Então, presta atenção nesses detalhes que são importantes. Vamos lá. O SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Então, primeiro, tem que ser para a arma indicada, pedir para a pistola 9mm, sairá para uma pistola 9mm, e aí você vai pegar a autorização e vai lá comprar a arma. Ou melhor, vai comprar a arma, vai pedir o registro e depois é que você vai poder levar a sua arma para casa. Ok? E detalhe, intransferível. Vamos imaginar que eu queira comprar uma pistola para meu filho. Meu filho tem 28 anos. Eu não posso fazer o processo no meu nome e ele comprar. Transferir esse processo para ele. Tá? É personalíssimo.
A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. Então, se eu comprei um 380, uma pistola 380, eu não vou poder comprar uma munição 9mm e assim por diante, fica bem claro, né? As empresas que comercializarem arma de fogo no território nacional, é obrigado a comunicar à autoridade competente, como também manter banco de dados de todas as características e cópias de documentos previstos nesse artigo. Então veja, as armas elas são registradas em nome da empresa e depois é transferida para quem adquire. A empresa tem que ter um banco de dados com tudo. Para quê? Para que haja um efetivo controle. Ok? Parágrafo 4º. A empresa... Vamos lá. A empresa que comercializar armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, como falei para vocês, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas, como falei para vocês, tá? Então, a arma fica em nome da empresa, Ela vai ter que responder. De repente, essa arma aparece em um roubo por aí. Tá em nome de quem? Da empresa, o dono da empresa. O que está acontecendo? Ficam registrados em nome dela. Depois ocorre essa transferência para o proprietário. Continuando, a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARME. Não entendi nada, professor. Então, você foi lá, comprou uma arma na loja, fez todo aquele procedimento que a gente viu, mandou as certidões, efetiva necessidade, comprovação técnica, de conhecimento técnico e psicológico, parará, foi lá e conseguiu comprar a arma. Agora você quer vender para o seu vizinho, que gostou da arma, e você não quer mais a arma. Você pensa assim, passei na polícia, não preciso mais da arma, olha aí, passou aqui comigo, vou vender essa arma, não aconselho, nunca vender a arma não se vende, cara. Vou vender essa arma, veja, não foi cobrar de você, exigir de você um monte de requisitos para você comprar a arma da loja? Serão os mesmos requisitos para comprar a arma de você. Então vai ter que preencher o formulário, o seu vizinho, né? Determinar, estabelecer, alegar a efetiva necessidade, declarar a efetiva necessidade. Depois disso, entregar as mesmas certidões das 4 justiças que eu falei. Capacitação técnica, comprovando de endereço, comprovando de ocupação lícita, capacitação psicológica, para daí entrar com o processo normal. Até então você fica com a arma com você. Ok? Feita a autorização, transfere-se o registro também, recebe o dinheiro, aí que você vai poder transferir essa arma para essa pessoa. Ok? Vamos lá. A expedição da autorização que se refere para o primeiro será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias. Gente, banca tem fetiche por prazo, porque fica fácil. Ó. O que ela faz? Ela copia esse artigo aqui, ó, conforme o Estatuto de Desarmamento, copia esse dispositivo, o parágrafo 6º, 5 vezes e vai mudando só o número. 10, 15, 20, 30, 60, 70. Até aí o 30 vai ser o certo. Então, cuidado. Deu entrada, em 30 dias depois, você tem da data do requerimento, né? Que é eletrônica, inclusive. Você terá uma resposta, sendo positiva ou negativa, e tudo devidamente fundamentado para que você possa recorrer. O registro precário que se refere ao parágrafo 4º, que registrei seu da loja, porque é precário, porque não comprou arma para ficar com ela. Por isso é precário, é temporário. Tá? Então é um registro precário aquele enquanto tiver em nome da loja. Prescinde do cumprimento dos requisitos 1, 2 e 3 desse artigo. É óbvio, né? Não tem como cumprir aqueles requisitos, você vai ficar na loja. Não tem como a loja cumprir a efetiva... não tem como a loja, por exemplo, fazer o teste de aptidão técnica e psicológica. Porque vai estar na loja, então. Ok? Está dispensada as exigências que constam no inciso 3 desse caput, for na forma do regulamento, o interessado que adquirir arma de fogo de uso permitido, que comprove estar autorizado para portar armas com as mesmas características a serem adquiridas. Veja, eu tenho porte, eu comprei uma pistola e obtive a autorização de porte para essa pistola. Isso quer dizer que, além de comprovar toda a minha capacidade técnica, passei por um teste ainda mais rigoroso. Comprovei tudo que tinha que comprovar. E agora eu vendi minha arma e quero comprar outra. E ainda tenho o direito ao porte de arma, certo? Se eu já tenho o porte, é porque eu já comprovei a minha capacidade técnica. Então não tem que fazer o teste novamente. Basicamente isso. Agora presta atenção no parágrafo 5º, que ele está pintado e está em negrito, com alguns dispositivos em negrito. Estes dispositivos é onde a banca muda, deixa a lacuna para você preencher. Certificado de registro de armas de fogo, que você já sabe o que é, com validade em todo o território nacional, autorize seu proprietário a manter a sua arma exclusivamente
no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência destes, ou ainda no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento da empresa. Marcelo Adriano, você não falou que era toda a extensão do imóvel interior da residência? Calma aí, jovem padawan, que nós vamos chegar lá. Então, se cair isso aqui, tá certo, porque é a letra de lei. No interior de sua residência, exclusivamente, ou dependência dessa. Ou seja, eu não posso botar o pé na rua ali. Não poderia se eu não fosse policial, né? Botar o pé na rua com essa arma. Certo? Não poderia. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Fica tranquilo. Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal, ok? E será precedido de autorização do SINARME, é óbvio, né? Faz o requerimento, há uma análise, ocorre a autorização e aí expede. Com esse registro você pode ir lá pegar essa arma e ir para casa. Tá? Presta atenção, ó, esse tipo de detalhe aqui faz toda a diferença e pode fazer você acertar uma questão que te deixa dentro da polícia ou fora da polícia. As bancas adoram trocar esses termos sublinhados. Então, ao invés de autorização aqui, ó, autorizado pela Polícia Federal e expedido pelo SINARME, por exemplo. É o inverso, é expedido pela Polícia Federal e autorizado pelo SINARME. Basta você pensar, você entra com requerimento no SINARME, é ali que sai a autorização. E quem expede é um servidor, o servidor é da Polícia Federal. Ok? O servidor é da Polícia Federal. Vamos lá, continuando o parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos. Então, presta atenção nisso aqui. Pegadinha de prova porque tem prazo. Tá? Na conformidade estabelecida em regulamento dessa lei para a renovação do certificado registro de arma de fogo. Então, antes do governo Bolsonaro, eram 5 anos. Veio o governo Bolsonaro, estendeu para 10 anos. Agora reduziu isso para 3 anos, que é o mínimo. Então, presta atenção. O que está na lei é o mínimo, então tem que vir no mínimo. Ou seja, não inferior como é a letra da lei. 3 anos, decora. Já foi 5, já foi 10, agora é 3. Quem define o regulamento, que é o estatuto, que já falei aqui para vocês. Estatuto não, né? O decreto. O proprietário de arma de fogo com certificado de registro de propriedade expedido por órgão estadual, Paraná, deverá renová-lo. Por que isso aqui? É uma norma de lei morta. E por que morta? Porque versava até 31 de dezembro. Dá uma lida aí, mas muito dificilmente cai. E por que cai? Por que dificilmente cai? Porque é a letra de lei que já passou. É uma letra de lei que já passou. Afinal de contas, eu tinha um prazo para regularizar aquelas armas, para que as pessoas regularizassem as armas que estavam registradas nos estados. Porque lembra que eu falei que antes eram os estados os responsáveis? Agora não. Agora será na Polícia Federal. Agora eu digo na época do estatuto, né? Então, houve um prazo até desculpem, até 31 de dezembro de 2008, justamente para fazer essa atualização e trazer para o SINARME, porque toda arma de fogo deve estar registrada no SINARME. Pegadinha de prova. A arma de fogo que estava registrada nos estados, na Secretaria de Segurança dos Estados, não precisam ser registradas no SINARME. Item errado. Toda arma de fogo deve ser registrada no SINARME. Dá uma lida nesse dispositivo aí, porque vai que vem, né? Não sei. Então dá uma lida aí que eu vou pular direto para o parágrafo 5º. Tá? Dá uma lida, hein? Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais, para fins do disposto no caput desse artigo, considera-se residência ou domicílio toda extensão do imóvel rural. Toda extensão do imóvel rural, como disse a vocês lá no início. Valeu, pessoal? Espero que estejam aí entendendo, certo? Continue com a gente vai gravar toda a lei, como disse aqui para vocês, para deixar disponível para você vir aqui. Se tiver atualização, a gente vem e atualiza também. Valeu? Força e honra, foco na sua aprovação. Não esqueça, se não for aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, dá uma voadora no like, comenta, compartilha e foco no seu objetivo de se tornar policial. É o nosso projeto.